Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês referente à depressão, referente a como foi que eu superei a depressão. Eu vou resumir um pouquinho da minha história para vocês entenderem o que é que gera a depressão. Depressão é algo, problemas que a gente vai acumulando na nossa vida e que a pessoa não consegue resolver e vai gerando esse distúrbio, né? Então, como os irmãos que me conhecem aqui sabem que eu nasci num lar cristão, os meus pais eram evangélicos, a minha mãe, e eu já nasci assim num ambiente totalmente cristão. Então eu fui uma pessoa que eu nunca andei em bailes, em festa, eu nunca andei nesses lugares, porque eu nasci dentro da igreja, né? E quando eu nasci, meus pais já eram da igreja e ali eu vivi aquilo e até hoje eu sigo isso. Então, meus irmãos, só que aconteceu algo na minha vida que eu, como uma pessoa evangélica, né, eu jamais poderia casar com uma pessoa ímpia, uma pessoa que não, não tem a mesma fé que eu, né, que não segue a mesma religião, né. Então, quando eu fiquei com meus 17 anos, eu me envolvi com uma pessoa e essa pessoa não era da igreja. E dali eu me apaixonei por essa pessoa, só que essa pessoa era uma pessoa mais velha do que eu. Eu fiquei namorando essa pessoa um ano, eu acho que um ano e meio eu fiquei namorando com essa pessoa. Eu acho que foi um ano mesmo, porque eu casei com 18 anos. Então, quando ali eu não sabia, né? Eu não entendia muito sobre crente não poder casar com pessoa ímpia, né? E dali, uma certa vez, o pastor falou pra mim assim, disse, Meli, você sabe que crente não pode casar com uma pessoa ímpia? Mas eu estava tão envolvida naquele relacionamento que eu achei que ali era uma bobagem que aquele pastor estava falando comigo. Eu, nessa época, eu era crente da Assembleia de Deus. Então, meus irmãos, ali o tempo passou e eu casei com essa pessoa mais velha do que eu, ele mais velho do que eu, 16 anos, né? Então, uma pessoa que já era bem vivida, uma pessoa que era pessoa de noitadas, né? Pessoa que gostava de farra, e eu sempre aquela menina muito recatada dentro da casa dos meus pais, não saía pra lugar nenhum, sempre ali. Os lugares que eu ia era na igreja, então não tinha como eu ter uma vida assim de farra, vida de noitadas, isso nunca passou na minha mente. Então, eu sempre aquela menina que não saía pra lugar nenhum, sempre da igreja pra casa. Então, eu me casei com essa pessoa e quando a gente foi viver, né, juntos ali, aí a minha vida mudou. Antes de eu me casar com ele falava assim, eu falava, olha, você tem que ir pra igreja e tal. Ele dizia, não, eu vou. Pode deixar que quando eu casar com você, a gente vai pra igreja, a gente vai. Só que era tudo mentira, né? E dali, quando eu casei com ele, nada de ir pra igreja, não foi coisa nenhuma. E ali ele começou, né, fazendo tudo que desagradara ao meu coração. Eu imagino que a vida da gente ficou mais ou menos assim, uns 4 meses. De 4 meses pra frente, aí foi só luta. Foi muitos problemas que eu passei. Então ali ele gostava muito de farra, de amigos, e ele não deixava ir pra igreja, não queria de jeito nenhum que eu fosse pra igreja. Ele tem um ciúme muito doentio comigo. E, e eu sou de uma época que meus pais falavam assim que os filhos casavam era pra viver eternamente com aquela pessoa, né? Então eu tinha aquilo na minha cabeça que eu tinha casado, mas era pra mim viver eternamente com aquela pessoa. Eu não podia me divorciar, eu não podia desistir do meu casamento. E quando ele fazia alguma bobagem, eu pensava comigo, não, ele fez hoje, mas amanhã ele vai melhorar. Não, ele fez hoje, mas ele vai voltar atrás e a gente vai dar tudo certo. Então ali começou aquelas palavras de ofensa, né, contra a minha vida. E eu chorava muito. Então aquilo ali foi desencadeando em mim muitos problemas, muitas sequelas de muitas coisas assim. E eu ia aguentando tudo, suportando todas as coisas que ele fazia. Ele saía de casa por volta de umas 5 horas da tarde, chegava 2, 3 horas da manhã. E pra mim aquilo não era normal, mas eu tinha que suportar porque era o meu marido. Ele é o meu marido, eu tenho que suportar porque eu sou uma pessoa de Deus. Então eu tenho que mostrar que eu sou diferente, eu suporto isso. Só que chegou uma época que eu já não suportava mais. Então eu chorava muito e dali eu fui pra casa da minha mãe, eu fui viver com minha mãe. Só que daí a minha mãe, tão sem experiência, ela disse, não, você não pode ficar comigo porque você é casada, você tem sua família. Só que eu não tinha filhos nem nada, só tinha ele. Mas ela disse, não, você tem sua família e você não pode desistir do seu casamento, porque casamento é uma bênção do Senhor. Minha mãe de sabedoria, né? É isso. A palavra certa, sabedoria.
Então ali, meus irmãos, o problema foi crescendo, crescendo, e eu ficava desesperada para ir para a igreja, ele não deixava. E eu lembro que foi na época que eu passei para Deus e Amor, e nessa época eu já era, eu já passei, quando eu casei com ele, eu já pertencia à Igreja de Deus e Amor. E daí eu desisti, porque ele não deixava ir para a igreja, depois eu voltei. E quando eu voltei, ele ficava muito furioso, ele era muito ciumento, ele tinha assim um ciúme terrível contra mim. Era uma coisa assim, ele não deixava eu sair e, e aquilo ali sabe, me dava uma coisa tão ruim. Eu queria resolver esse problema, eu não conseguia, e ele me prendia bastante. E ali foi quando eu ia para a igreja de amor escondida dele. Eu queria muito ir para a igreja, porque você imagina uma pessoa que nasceu num lar cristã, que tem aquela intimidade com Deus, que vivia nos cultos, né? E de repente você ter sua vida totalmente transformada, e que você não podia mais ir na igreja, aonde ele também, uma vez, eu lembro que ele queimou a Bíblia. Eu tinha uns CDs que era da cantora Débora Ileia, e eu gostava muito, porque ali logo no começo da minha fé na Igreja de Deus de Amor, né, dizendo assim, logo quando eu entrei lá, aí minha mãe conseguiu um CD delas, e ali para mim era as ungidas do Senhor. Eu tinha a Débora Ileia como as mulheres intocável, como pessoas assim, que era inspirada por Deus, elas eram tipo assim, as meninas dos olhos de Deus. Então, ali, e quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu trouxe aquele CD, eu trouxe uma Bíblia que uma irmã tinha me dado, e ali ele pegou e queimou aquela Bíblia e jogou aquele CD fora, quebrou aquele CD. Então, para mim, ali foi uma tristeza muito grande, mas eu não podia desistir do meu casamento, porque casamento é coisa sagrada. Foi Deus que me deu, e minha mãe dizia que eu tinha que permanecer, porque é a família que Deus me deu. Só que eu não entendi que não é assim. Minha mãe também não tinha sabedoria, nós nenhuma tinha, né? Então eu ficava naquele sofrimento. Então ali foi desencadeando em mim um problema muito sério. E eu tinha vontade de ir para a igreja, ele não deixava. Mas ele ia para os lugares, fazia tudo o que ele queria. Ele bebia com os amigos, tinha amizade. Quando eu falava com ele para que ele deixasse aquela vida de bebedeira, de amizades, e ele falava assim: nunca que eu vou deixar de ser pelos meus amigos, para ser por vocês, para ser por você. Então ali aquilo doía demais no meu coração. E então ali foi desencadeando aquele problema. Quando eu pensei que não, eu já estava numa terrível depressão. Eu chorava, eu não queria me alimentar, eu queria ficar na rua, eu queria ficar na casa de um, na casa de outro, pedindo para orar por mim. Eu lembro que tinha uma irmã da igreja e eu sempre estava na casa dela pedindo para ela orar por mim. Eu acho que essa irmã, até hoje, quando ela olha para mim, eu acho que ela lembra disso, porque eu não saía da casa dela pedindo para que ela orasse por mim. E, e dali ela falava assim para mim: olha, Mary, Jesus vai fazer uma obra na tua vida. Então ali os problemas eu só estou contando assim assim bem de leve mesmo, né, para vocês entenderem. E dali eu comecei a ficar desesperada, eu não queria ficar dentro de casa. Eu lembro que eu ia para casa da minha mãe e ela falava: não, você não pode ficar aqui, você tem que voltar para casa do seu marido. Era uma coisa terrível, meus irmãos. Então ali eu passei por esse problema e eu fiquei mais de 10 anos depressiva. E vinha aquelas crises terríveis, eu queria correr de casa. A depressão que aconteceu comigo era assim: eu tava bem, de repente vinha aquele pavor, aquele desespero que eu ia morrer, e eu corria pra rua, porque se eu tivesse dentro de casa, na minha cabeça eu ia morrer. Mas se eu tivesse na casa de alguém, ou perto da minha mãe, ou na rua, eu não morreria, tinha que estar fora de casa. Então, ali era todo dia, minha vida virou assim, um pesadelo. Eu vivia na rua, eu lembro que eu fiquei muito morena de andar no sol, sabe? Eu queria estar dentro da igreja direto. Então eu fiquei assim num estágio assim de pessoas loucas mesmo, de perder a mente. E foi uma coisa terrível. Eu chorava, minha vida foi um tormento. E eu lembro que nessa época eu estava na igreja de amor, como até hoje estou, graças a Deus. E também o que me levou assim para me sair dessa depressão foi a minha fé com Deus. Foi através da minha fé que eu superei. Quando eu ia no médico, o médico me passava muitos remédios, me encaminhava para o psicólogo, mas eu não ia porque eu tinha medo de chegar e contar. Alguém na igreja soubesse que eu ia
Eu tinha ido no psicólogo e eu pensava comigo, meu Deus, psicólogo é coisa de doido, eu não estou doida, eu não estou depressiva. Então ali eu ficava comigo, eu disse, não, eu não posso, porque se os irmãos souberem que eu estou com depressão, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer que eu estou com espírito imundo. Eu não tenho espírito imundo. Então, meus irmãos, a falta de conhecimento leva a gente ao sofrimento, né? Minha mãe não entendia, porque na cabeça dela o filho casou era para eternamente. Podia sofrer o que fosse, mas tinha que viver ali. Eu não tinha maturidade suficiente para sair daquele calabouço. E a igreja tinha medo de alguém, que alguém soubesse que eu estava passando por aquela depressão, que os irmãos iam dizer na igreja, é demônio, está endemoniado. Então, como assim, sabe, irmãos, eu vivia no fundo do poço, mas lá dentro do fundo do poço mesmo eu não conseguia superar aquilo. Então, a depressão ela é gerada de muitos problemas, de algo que você não consegue resolver. Então, a depressão ela é gerada disso. Então, foi assim que aconteceu e Deus teve misericórdia de mim. Eu não fui no psicólogo, mas eu orava muito, Senhor. Eu vivia em casa pedindo ajuda para orar por mim. Eu sei que muitas pessoas oraram por mim, inclusive essa irmã que eu sempre vivia na casa dela. Eu lembro que ela fez campanha de oração por mim, jejum pela minha vida. Ela também conhecia muito bem, conhece a minha história. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque dói muito meu coração. Então, meus irmãos, eu passei 10 anos de muito sofrimento. Foi um ano assim, foi 10 anos de depressão e ansiedade. Eu ia no médico, o médico me dava tantos remédios, eu tomava, eu dormia. E ali eu comecei a engordar muito. E eu já minha mente ficava muito assim parada, eu já estava assim, tipo, descontrolada da mente. Mas o Senhor sempre me revelava na Igreja de Deus e Amor, o Senhor sempre falava comigo. E eu queria, sabe, assim, se tem uma coisa na minha vida, eu falo assim para as pessoas que vêm até mim pedindo oração hoje, eu falo assim que eu passei por depressão na minha vida, mas uma coisa que eu sempre tive no meu coração é a firmeza em Jesus. Eu sempre tinha assim no meu coração que o meu Deus iria me libertar daquela situação que eu vivia. Então, meus irmãos, perdão, tá bom? Porque não tem como lembrar das situações e não chorar. Mas Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa trajetória, Ele sabe de tudo, né? Então, meus irmãos, ali, quando Deus falava na igreja, Deus usava alguém para falar comigo, eu podia estar no terrível desespero. Mas naquele momento ali, eu me levantava e acreditava que Deus ia me tirar daquele sofrimento. Então eu não procurei ajuda porque eu tinha medo dos irmãos da igreja descobrir que eu estava endemoniada. E dali eu comecei a orar ao Senhor. Eu era uma pessoa que eu vivia sempre nas casas das pessoas pedindo oração. E quando eu chegava em casa, a minha vida estava... O diabo usava muito ele, sabe? Para ele falar palavrões comigo. Era uma coisa terrível. Então eu sofri demais. Então, meus irmãos, eu comecei a orar ao Senhor. Foi daí que Deus me levantou com oração. Às vezes Deus permite o sofrimento em nossas vidas, meus irmãos, para nós orar ao Senhor. Eu tinha muita dificuldade de procurar um psicólogo que pudesse me ajudar, porque eu tinha medo dos irmãos da igreja saberem e falar que eu estava endemoniada. Não podia separar daquela situação porque minha mãe falava que a mulher que casou, né, se a pessoa tem a sua família, não pode desistir da família, porque a família é projeto de Deus, é bênção do Senhor, e eu sem entendimento, e ela também, nós não tinha sabedoria, nem eu tinha, nem ela. Então eu vivia naquele martírio de sofrimento. Então ali, meus amados irmãos, foi quando eu comecei a buscar o Senhor. Enquanto eu estava na casa de um, na casa de outro, Deus aliviava, tirava aquela dor de cima de mim, naquele momento. Depois voltava tudo de novo. Deus usava pessoas para dizer que Ele ia me tirar daquele sofrimento. Mas quando eu voltava para minha casa, o problema estava lá. Eu corria para a casa de um, de outro, mas quando eu chegava em casa, o problema estava lá. E foi quando eu comecei a orar ao Senhor. Eu fiz propósito com Deus, orações de madrugada, 5 da manhã, 3 horas da manhã, meia-noite, meio-dia, 6 da tarde. Irmãos, a minha vida era oração. Era oração, era oração. E eu fiquei pele e osso, eu não comia. Eu passei 10 anos de muito sofrimento. Sofrimento mesmo assim que eu
até hoje eu sou uma pessoa que Deus me restaurou em tudo da minha vida que você imaginar. Deus restaurou minha vida, hoje eu sou uma pessoa transformada em Cristo Jesus. Deus fez grandes coisas na minha vida, eu louvo o Senhor por tudo que Ele fez, porque aquele que pede, a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscareis e encontrareis. Então, eu busquei e Deus me respondeu. E dali, os problemas desapareceram para a glória de Deus. E eu fui liberta da depressão nos joelhos, orando o Senhor pelas madrugadas. Era altas madrugadas que eu passava em oração e jejum. Comecei a entregar minha vida nas mãos do Senhor. Eu confesso a vocês que eu não li a Bíblia, que é um erro, né? Mas nessa época eu não tinha, como eu falei para vocês, eu nasci num berço cristão, mas eles não ensinavam muitas coisas, né? E eu orava muito. Quando ali eu já estava no calabouço mesmo, que eu via que mesmo eu pedindo oração para um e para outro, Deus tirava aquela dor de mim naquele momento. Mas quando eu voltava para casa, aquele problema estava lá. Como foi que eu superei a depressão? Orando e jejuando. Deus me socorreu. E hoje Deus me tirou aquela ansiedade terrível que eu tinha. Eu tinha um desespero, eu estava assim, de bem dentro de casa, assim, tipo, até sorrindo. E de repente vinha aquela coisa assim, como se fosse um espírito imundo que apoderava de mim. E eu ficava desesperada. Eu corria para fora de casa, eu saía correndo na rua para me pedir oração. Se tivesse uma igreja aberta, eu entrava naquela igreja. Eu queria estar ali. Eu queria estar perto de alguém, porque tinha uma coisa que dizia para mim: se você voltar para casa, você morre. Então eu tinha que estar na rua, porque no meu pensamento, o diabo colocava ali, né? No meu pensamento, que se eu voltasse para casa, eu iria morrer. Então olha, foi um tormento terrível. Eu tinha que voltar para casa porque o meu esposo estava ali. Então, quando eu chegava em casa, ali aquele tormento, aquela tribulação terrível. Mas, graças a Deus, eu quero dizer para vocês que Deus me livrou, Deus tirou esse peso terrível da minha vida, né? Hoje eu sou uma pessoa liberta em Jesus. Deus transformou a minha vida através das minhas orações e através da igreja. Então, você que está passando por isso, não faça como eu fiz, né? Às vezes, vivendo ruim com o esposo, e você vai ter que viver, carregar sobre si, nos seus ombros, uma pessoa que não lhe compreende, que não, sabe, só causa dor e sofrimento em você, e você está ali suportando. Deus não quer isso para nós. Deus não quer que nós venhamos carregar fardo pesado. Então, você que está assim, reveja a sua vida, toma uma posição na sua vida, não faça como eu fiz. Quando eu vim tomar uma posição na minha vida, já tinha sofrido bastante. Aí eu levantei com a direção de Deus, com Jesus na minha vida, eu me levantei daquela situação e falei: basta, daqui para frente é eu e Deus, e eu não quero mais esse sofrimento para mim. E hoje, para a glória do nome santo de Jesus Cristo, eu sou liberta, porque o Senhor mesmo me orientou, né? Porque eu não tinha quem me orientasse, eu não tinha um amigo, uma amiga, eu não tinha uma família que pudesse me orientar, porque todos dentro da igreja achavam que eu tinha que passar por aquilo ali. Por quê? Porque eu era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, mas no fundo eu não conhecia a palavra, porque Deus não quer que os seus filhos sofram, Deus não quer que nós venhamos carregar fardo de dor e de tormento, só para dizer que a gente tem uma família que é inabalável, que Deus não quer isso para nós. Então, você que está passando por isso, reveja a sua vida. Deus, ele tem o melhor para você. Então, eu venci a depressão e a ansiedade e os meus tormentos no joelho, na oração. Não procurei um psicólogo por causa da minha ignorância, porque eu tinha medo que os irmãos da igreja soubessem que eu estava com espírito imundo. Mas você que está passando por isso, procura um psicólogo, procura uma ajuda. Deus, ele vai te ajudar, ele vai te orientar, e busque de Deus, ore, confia no Senhor, porque ele é poderoso, assim como ele me ajudou. No momento assim que eu estava lá no fundo daquela depressão, aquele desespero na minha alma, que para mim não tinha mais saída. Uma pessoa opressora do meu lado, que era para me ajudar, me oprimia, dizia: você não vai sair daí, você vai morrer assim, o seu futuro vai ser terrível. Então, irmãos, é horrível você viver com pessoas dessa maneira, mas hoje eu digo a você: não aceita isso na sua vida, você que é uma mulher cristã, ou você que é uma pessoa até mesmo ímpia, não aceita, não. Quem ama, cuida, quem ama, zela, né? O amor não é isso. Mas na minha cabeça eu tinha que viver aquilo, mesmo sem amar aquela pessoa, mesmo sem ter, assim, porque a dor, o sofrimento nos afasta daquela pessoa. Não tem amor que suporte tanto sofrimento. A pessoa sempre lhe acusando, sempre lhe colocando para baixo, e você ali. Então,
reveja isso aí, porque Deus não quer isso nem para mim, nem para você e para ninguém. Se você está num relacionamento abusivo, saia. Deus, ele tem o melhor para você. Procure de Deus a orientação do Senhor. Imagine você está mandando eu separado, meu esposo. Se você está vivendo num relacionamento que lhe ameaça, que faz você sofrer, que só lhe diminui, só traz dor, sofrimento, saia fora, meu irmão, porque você vai pegar uma depressão, uma ansiedade, um problema. Você pode morrer a qualquer momento. E essa pessoa pode ficar aí. E você só vai ter doença no seu corpo, problemas mentais. Eu lembro que na época eu fiquei assim, quase louca da minha mente. Porque eu fiquei assim num nível de retardação, de tantos problemas. E quando eu ia no médico, o médico passava muitos remédios para me dopar. Então ali eu dormia, quando eu acordava o problema estava lá. Então chegou uma época que o médico falou para mim, você tem que se libertar dessa situação, porque não existe remédio para o seu problema. Eu posso lhe dar um calmante para você tomar, para você dormir, só isso, e mais nada. Você tem que se levantar. E aí foi quando Deus, com a sua infinita bondade, me ajudou e eu me levantei lá da cinza. E hoje estou aqui contando para você que Deus me libertou através da oração, do jejum e da obediência com o Senhor. Deus abençoe você e deixe o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Deus abençoe.